É hora do culto. Capítulo 31. A prece. Meninos, iniciou Silvio sua fala no culto. Numa de nossas reuniões anteriores abordamos o tema mediunidade e as comunicações entre os planos material e espiritual. Para a lição desta noite, penso que seria proveitoso estudarmos a oração como meio de contato com Deus. Quer dizer que, sempre que oramos, falamos com Deus? Perguntou Rosiane. Certamente, respondeu. Mas tem gente que reza para uma santa ou um santo, como faz nossa avó Teresa, observou Paulinho. O pai explicou, bondoso. É verdade, filho. Vejamos o exemplo de minha mãe, que é católica. Ela crê nos santos de sua devoção e dirige seus pedidos a eles, que fazem o papel de intermediários de Deus, ouvindo as suas orações, atendendo-as ou não, conforme cada caso. Paulo insistiu. Mas, pai, os santos existem? O que há são espíritos, em diversos níveis evolutivos. Os chamados santos são uma concepção católica de alguns desses espíritos. Muitos deles, pessoas caridosas que viveram na Terra e que fizeram algo relevante no cumprimento de suas missões religiosas, sendo, portanto, avançados o bastante para estarem em condições de nos ajudar. Nós, espíritas, devemos respeitar essa crença, mas, por outro lado, compreender que não é a nossa. Se nem todos os santos católicos são realmente espíritos evoluídos, quer dizer que as orações dos católicos não têm valor? Perguntou o menino. Sabe, filhos, a prece não é avaliada em função de a quem ela é endereçada. Quer sejam ou não evoluídos os santos católicos, quer a oração seja dirigida a um espírito superior, ou a Jesus, ou a Deus diretamente, o que é levado em conta é a fé, a elevação dos propósitos e a intenção de quem ora. Qualquer que seja o caminho, a prece sincera alcançará Deus. Clarice quis falar um pouco. Deus sabe respeitar a crença de cada um. Jesus nos deu instruções sobre quando, onde e como orar. É mesmo, mãe? Perguntou a menina. Sim, filha. Ele orientou para não ficarmos repetindo preces decoradas, porque não é pelo número delas ou pelas palavras que usamos que Deus nos atende. O que vale é o sentimento em que se fundamenta. Jesus nos pediu que nos isolemos de tudo antes da prece, isto é, nos desliguemos mentalmente do ambiente em que estivermos, bem como de nossas próprias preocupações e desejos materiais. O mestre afirmou que Deus nos ouve no secreto, ou seja, no nosso próprio íntimo. Paulo fez outra pergunta. Tenho um colega que afirma que sempre reza antes de fazer as provas escolares. Isso ajuda? Bem, depende de como ele se comporta. Se ele não estuda direito e pede a Deus para ajudá-lo a acertar as questões, não está sendo honesto e certamente não será atendido. Se ele pede forças para se concentrar, ficar calmo ou coisas assim, uma vez tendo estudado, terá méritos para receber o que pede. Exclamou pensativo. A mãe continuou. O tipo de pedido que se faz a Deus é essencial para que seja ou não considerado. Uma pessoa, por exemplo, que peça dinheiro ou alguma outra coisa material por motivo fútil, provavelmente não será atendida. Silvio expôs um outro pensamento. A prece terá maior valor se o pedido for em favor de outras pessoas, em vez de ser em nosso próprio benefício. Além disso, existem dois aspectos relevantes que são levados em conta por Deus: o mérito e a necessidade.
Os meninos olharam para o pai com ar de que não haviam entendido muito bem. Silvio então completou: para a obtenção de graças divinas, o espírito deve dispor de méritos próprios ou das pessoas que pedem por ele. Esse é um lado da questão. O outro é que é preciso haver uma necessidade ou uma permissão divina. Exemplificando, suponhamos um doente terminal pedindo a Deus a cura de sua doença. Nem sempre será possível atender a um pedido desses, porque aos olhos de Deus, o paciente passa por um processo de purificação necessário a seu crescimento espiritual. Isso ficará mais claro quando estudarmos as doenças e suas causas. O pai encerrou dizendo: devemos praticar a oração diariamente. É um exercício de grandes benefícios. Ao iniciarmos e encerrarmos as tarefas do dia, devemos sempre elevar o pensamento a Deus em agradecimento. Quem sabe responder? O que é mais importante? Para quem a prece é dirigida ou a sinceridade do seu conteúdo? Por quê? Uma prece com palavras bonitas vale mais que outra mal articulada? Explique. Vamos ser atendidos em tudo o que pedimos a Deus? Por quê? Qual a importância do mérito e da necessidade